Olá, gente, tudo bem? Então, estamos aqui com mais um vídeo essa semana no meu canal, Giovanni Vicente, e já pedindo de cara que se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aí embaixo do vídeo, tem a opção de inscrever-se. Se você gosta de discutir racismo, LGBTfobia, machismo nem tanto porque eu não sou mulher, mas LGBTfobia e racismo, e também questões de classe, se inscreve aí no canal. Vai ser interessante pra você e pra mim também. Vamos incentivar a pessoa aqui, né? E hoje eu vou falar de rola. Mas não é rola daquele jeito que vocês estão achando, que, né, de exaltação a esse órgão genital aí, masculino, considerado masculino. Não é. E se você acha que isso é um vídeo pornô, também não vai ser. Quem quiser ver nude minha, tá lá no Instagram, é só me seguir, @Giovanni_Vicente. Ok? Então, o que eu tô querendo falar aqui hoje? Rola, né? Eu quero falar principalmente de uma redução, redução do corpo do homem negro, do homem preto, ao órgão sexual dele, né? A nossa sociedade racista, muito racista, reduz o corpo do homem negro a aquilo que ele carrega entre as pernas. Ou seja, ele raramente é uma opção para a vida amorosa, mas é sempre uma opção para a vida sexual. Porque ele é o forte, é o ativo, é o comedor e é o que tem a rola grande, o pinto grande, de forma chula. Me perdoem o palavreado, mas é assim que isso é colocado no dia a dia. E eu queria falar um pouco disso, assim, do quanto isso é ruim, isso não é saudável, do quanto isso é problemático. Porque, né, de onde surge isso, né? Não é de hoje, né? Não estou julgando individualmente as pessoas que têm esse tipo de pensamento, porque essas ideias não são construídas por nós. Elas vêm de geração em geração, carregadas historicamente. Então é muito difícil quebrar esse tipo de ideia. O que eu estou querendo dizer aqui é o corpo das pessoas negras, quando chegou a esse país aqui que nós chamamos de Brasil, sempre foi colocado como corpo, como mercadoria. Quase nunca era visto como ser humano. Só era visto como humano quando matava o senhor da casa grande, quando fugia, porque aí ele era um criminoso. Aí nesse momento ele era um ser humano. Mas em todo o contexto de uma vida social, esse corpo negro, os nossos corpos negros, no período de escravidão, eram corpos de mercadoria. Ou seja, você via ali para o trabalho escravo, que era um trabalho à força, que não recebia nenhum tipo de valor por aquilo. E eram corpos que eram os das mulheres, como eu já disse aqui outra vez, eram corpos estuprados. O corpo dos homens negros era sempre o corpo, né, forte, então é o corpo que é para o trabalho, que serve só para o trabalho, ou então para uma vida sexual ali escondida. Para a mulher branca da casa grande, ou até mesmo para o senhor da casa grande. E historicamente, né, até os dias de hoje, essa visão ela se perpetuou com esse corpo que é considerado forte, que é esse corpo que foi considerado resistente a tudo, que não está pronto para qualquer coisa, né? Uma visão que infelizmente recaiu sobre os nossos corpos como se nós não fôssemos seres humanos, que tivéssemos nossas fragilidades e nossas inquietações. E aí, se fala muito sobre a visão que se tem em relação às mulheres negras, né? Sobre a mulata, a gostosa, a boa de cama. Mas as discussões sobre quanto o corpo do homem negro também é hipersexualizado, elas existem, mas eu acho que elas ainda não chegaram no mesmo ponto e não tem o mesmo aprofundamento que a discussão sobre o corpo das mulheres negras e sobre a objetificação ou preterimento desses corpos. E aí, no caso dos homens negros, isso é tão forte que os próprios acabam internalizando a ideia de que eles têm que ser o machão, comedor, pegador. E quando não tem o pênis grande, eles internaliza-se uma frustração muito grande, porque necessita-se desse pênis. Tipo, nossa, eu tenho essa cor e não tenho o pênis grande. Ou seja, é uma frustração que é canalizada para dentro de nós. Por conta dessa ideia falocêntrica, né, de que falocentrismo no sentido de que tem dois sentidos, né, no sentido de que o prazer está totalmente relacionado ao órgão sexual masculino, que é o pênis, e também o falocentrismo no sentido de poder, né? Tem o poder aquele que carrega o pênis entre as pernas. Eu estou falando aqui no sentido de prazer sexual mesmo. E aí dentro disso,
isso nos faz com que os homens negros sempre sejam vistos por pessoas brancas, pelos gays brancos, pelas mulheres brancas, como o bom parceiro sexual. E aí é que entra a solidão também dos homens negros, porque a gente costuma falar muito da solidão das mulheres negras, que de fato, de toda a sociedade, elas estão na base, são as que mais sofrem a opressão dessa sociedade. Porém, os homens negros também sofrem com uma solidão, porque nós só conseguimos nos relacionar com pessoas brancas, principalmente, geralmente quando temos alguma ascensão social. E essa ascensão social, ela traz esse desejo para o homem negro de eu preciso ter uma pessoa branca para legitimar a minha ascensão. O racismo, eu nunca culpabilizo a pessoa preta por isso. Eu sempre digo que o racismo é quem internaliza essas coisas, porque é muito problemático. Mas, no geral, no grande geral, os homens negros demoram a se relacionar. Os homens gays negros, como eu, temos grande dificuldade de entrar no relacionamento, porque ou a gente é hipersexualizado, ou seja, a gente é procurado para transar, a gente é procurado para dar prazer, a gente é procurado para ser levado para os quartinhos escondidos, onde ninguém nos veja, mas a gente geralmente nunca é escolhido para um namoro mais sério, para um relacionamento mais sério, porque, né, como é que eu vou apresentar para minha família uma pessoa de boca grande, de nariz desse tamanho, um cabelo desse? Porque o ideal, o namoro, ele traz consigo a construção da imagem que a pessoa quer levar para a sociedade, né? E a construção dessa imagem, ela tem que ser uma imagem próxima a de uma pessoa. O que eu tô querendo dizer? Esse namoro, quando a pessoa namora, né, ela quer construir uma imagem de si e do tipo de gente que ela quer se relacionar. E esse tipo de gente é geralmente a pessoa com os traços mais finos possíveis, com a pele mais branca possível, com o cabelo mais liso possível, no máximo ondulado. Não que isso esteja mudando, tá, gente? Óbvio que está mudando, mas ainda a ordem vigente faz com que pessoas negras sejam muito preteridas na vida amorosa. E aí nós que somos negros, homens negros, pessoas que somos pessoas lidas enquanto homens negros, a gente tem sempre que lidar com essa ideia de que a nossa rola é grande, né? Nosso pau é grande. Muito construção disso, então, assim, isso nós acabamos muito de nós internalizando essa ideia, e aí os homens héteros negros principalmente reproduzem muito essa ideia de preciso ser o macho comedor, e o homem gay negro seria a vergonha da raça. E aí, além disso, a gente tem todo esse estereótipo sendo reproduzido nas relações, né? Nós nunca somos homens negros, nós somos o negão, e a expressão negão sempre vem acompanhado de um tom sexual muito forte, carregado, né, pelas pessoas. E isso é muito chato, gente, porque reduzir os nossos corpos a um nosso órgão sexual é retirar de nós toda a nossa humanidade, todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente tem enquanto ser humano que somos e que carregamos dentro de nós. Então, assim, frustrações, depressão, tristeza, sentimento de que não somos úteis para uma relação afetiva sempre cai sobre a gente. Então, não é à toa que as pessoas negras são, em grande medida, as que mais sofrem com depressão, as que mais sofrem com abandono, com solidão nos relacionamentos afetivos. Porque a gente sempre é uma escolha sexual e nunca afetiva, amorosa para a sociedade, para as pessoas como um todo. Isso nos afeta tanto, e o racismo nos afeta tanto, que durante muito tempo nós não conseguimos enxergar uma outra pessoa negra como possibilidade de relação. Ou seja, esse vídeo está meio assim, né, falando de solidão e de como essa solidão nos afeta, e também falando dos estereótipos do corpo negro, né? Mas era isso mesmo que eu queria falar, fazer essa junção dessa coisa toda, dessa hipersexualização do corpo negro, do quanto que é prejudicial, porque isso retira isso que a gente tem de humano, né? E homens negros, nós homens negros, não nos reduzimos ao pênis, não nos reduzimos ao que carregamos entre as pernas. É necessário que os próprios homens negros enxerguem isso, e é necessário que a gente passe a parar, a reivindicar essa ideia de que não somos negões, somos homens negros. E isso é tão chato que, inclusive, uma vez eu tive que passar por uma situação de que um cara me viu, né? Na época eu não sabia, não me identificava como negro. Aí o cara tinha me viu, nossa, magro, alto. Esse aí deve ter o instrumento grande. Mas aí depois, né, enfim, ele acabou não querendo porque ele viu que não era do tamanho que ele esperava. Eu não vou falar o tamanho porque não interessa, né, gente?
Mas na época eu achava que era só porque ele olhou pra mim e viu que eu era alto e magro. Mas aí eu comecei a perceber com o tempo que isso se repetia apenas com pessoas que carregavam os mesmos traços físicos que o meu, né? O nariz branco, a boca grande. E passei a perceber que não só com isso, mas também com gente que tinha a pele como a minha ou mais escura. E que os rapazes brancos, magros e altos, eles nunca são olhados de uma forma hipersexualizada. As pessoas no meio LGBT, por exemplo, olham pra eles e falam: nossa, que bonitinho, nossa, que delicinha. Mas a ideia do pênis grande é sempre uma ideia que não aparece e que quando aparece por último, assim. Então eu comecei a perceber que, e hoje eu entendo isso, que aquele cara olhou pra mim e me leu, enquanto a leitura que ele fez de mim foi uma leitura de um homem negro, alto e magro, que obviamente a primeira coisa que veio na mente dele é: esse menino tem pênis grande. Mas aí quando ele percebeu que aquilo foi quebrado, ele automaticamente me descartou. E aí ele não quis mais nada comigo. E eu não falo isso em tom de vitimismo ou em tom de tristeza, até porque eu me livrei de um... Enfim, para não falar uma palavra pesada. Mas enfim, é para entender isso, né? Do quanto esse estereótipo nos desumaniza. Nós não somos pedaços de carne, nós não somos apenas um pênis, nós somos um corpo inteiro, nós temos um coração inteiro, os sentimentos que carregamos dentro de nós. Então, assim, vamos parar de achar que nós somos só uma rola, ok? E aí eu peço para você se inscrever nesse canal, aí embaixo, como eu já falei lá no início. Se gostar do vídeo, curte, se quiser, compartilhe. Beijo.